Boa noite, meus queridos alunos. Espero que estejam todos bem. Bom, meninos, estamos aqui diante de uma atividade de revisão sobre o Egito Antigo da disciplina de História. Começamos com o mapa do Egito, mostrando aqui essa civilização que existiu no continente africano, às margens do rio Nilo, que corta o deserto do Saara, ok? Esse rio teve grande importância para a existência dessa civilização. Por quê? Porque no período da sua cheia, ele transborda e ocupa grande parte das suas margens. Durante esse período, esse rio vai depositando enormes quantidades de matéria orgânica nessas margens. Quando o nível abaixa, essas margens ficam à mostra com um solo extremamente fértil para a produção agrícola. Eles também aproveitavam a água do rio para a irrigação e também construíam muitos diques para armazenar essa água durante o período da baixa, durante o período da vazante do rio. Enfim, esse rio esse rio possibilitava a prosperidade dessa civilização, sem considerar também a questão da pesca, porque é um rio bastante caudaloso, muito grande em termos de volume d'água, em termos de extensão também, certo? Então esses povos que originalmente viviam de maneira independente aqui, eram os nomos que ocupavam aqui lá nos tempos primitivos, ou seja, há mais de 5.000 anos atrás, e esses povos independentes, esses povos autônomos, com o tempo foram se aglutinando e formando grupos cada vez maiores. À medida que os séculos foram passando, se formaram aqui dois digamos, reinos, o reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito. Bom, gente, então, mais ou menos em 3200 a.C., Menés, o monarca Menés, ele foi quem unificou esses dois reinos e criou a primeira dinastia, né, do Egito, ou seja, a primeira família a governar o Egito como um todo, certo? Bom, gente, o faraó, que era o rei, o monarca, representante ali de Deus na terra, tinha grande importância, grande poder político e era responsável por organizar o Estado, né? Então, você tem aqui que o Estado egípcio era governado pelo faraó, que era a autoridade máxima, que governava num modelo de monarquia teocrática, ou seja, Deus no comando, Deus no governo, a relação entre a religião e o poder, de certa forma, isso existe em alguns lugares do mundo até hoje. E o faraó, como eu disse a vocês, era considerado um rei-deus. A religião tinha uma importância muito grande na sociedade. Bom, gente, a sociedade no Egito Antigo era bem dividida. Você tinha aqui no topo o faraó e sua família. Depois você tinha os sacerdotes, que eram os representantes. O que é um sacerdote? Um sacerdote é aquele que leva a mensagem dos homens a Deus. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para os homens. Então você tinha no topo o faraó, o Deus rei, e abaixo dele os sacerdotes, aqueles que levavam os pedidos, os clames do povo para os deuses. Na sequência você tinha os funcionários do Estado, que eram os burocratas, e na base os camponeses e escravos. Bom, gente, aqui você tem, mostrando a sociedade no Egito Antigo, o grupo dominante, né, que era o faraó, os nobres, os sacerdotes, os escribas, que conseguiam escrever, que isso era muito importante, né, os hierógrafos egípcios, e abaixo você tinha. Então aqui você tem, meninos, o esquema da sociedade no Egito Antigo, o grupo dos dominantes, que era o faraó e sua família, os nobres, os sacerdotes, os escribas e os funcionários públicos. Depois você tinha os grupos dominados, que estavam na pirâmide social abaixo dessa elite, desse grupo de dominantes. Os artesãos, os felás, que eram camponeses ou trabalhadores de obras públicas, de transporte, etc., eram em grande maioria egípcios e viviam na miséria, e os escravos, né, gente, que eram presos de guerra, que trabalhavam nos serviços mais pesados, como nas pedreiras, para tirarem pedras imensas que construíam as pirâmides,
que na verdade eram túmulos para aqueles faraós, através dos quais, segundo a sua religião, eles ascenderiam após a morte, né? Aí você tem a economia, a principal atividade econômica naquele lugar, com certeza era a agricultura, o cultivo de trigo, cevada, algodão, milho e outras atividades como pesca, criação de animais que vinha dessa agricultura, porque à medida que eles cultivavam excedentes agrícolas, eles alimentavam esses animais para o consumo, para a força motriz e assim por diante. Artesanato e comércio. A produção funcionava por meio da servidão coletiva dos camponeses com o uso de obras hidráulicas, ou seja, todos os camponeses, a população de uma forma geral, trabalhava e parte do seu trabalho era dedicado para o reino, era dedicado para o faraó. Os camponeses eram responsáveis pela maior parte da produção e também havia a mão de obra escrava. Né? Bom, realizavam comércio e você vê aí que o Estado barra faraó é o dono da terra, controlando o trabalho agrícola, e o Estado também controlava muitas outras atividades, por meio dos seus funcionários, administrava as pedreiras, as minas, as construções, e a maioria dos egípcios viviam em servidão, sustentando as elites com tributos em bens ou trabalho. Não muito diferente, né, gente, do que acontece hoje no mundo. Aí você tem os aspectos culturais muito interessantes do Egito, né, como uma das suas principais características, que eram o politeísmo, a crença em vários deuses, a antropozoomorfia, ou seja, deuses representados na forma humana e na forma animal, a crença na vida após a morte, certo? E essa crença na vida após a morte fez com que eles desenvolvessem bastante a medicina e conhecessem bastante a anatomia humana. Por quê? Porque eles desenvolviam ali, naquela tentativa de conservar o corpo para uma vida depois da morte, um processo de mumificação. E nesse processo eles iam conhecendo o corpo, né? A forma com que eles tiraram as vísceras, a forma com que eles tiraram o cérebro, a forma com que eles passavam sal, natrão e outros produtos nesses faraós e nessas pessoas, para que os seus corpos fossem conservados. Né? Então esses faraós, eles eram enterrados, eles eram depositados, entre aspas, né? Eles eram enterrados nesses grandes túmulos que eram as pirâmides. Ali eles tinham tudo que era necessário para aquela vida na pós-morte. Então, inclusive escravos, né? Servos, que eram colocados e mortos junto com o faraó ali na pirâmide. Né? Junto não, depois do faraó. Né? Muitos entravam ali com o sarcófago e simplesmente a porta era fechada e eles morriam ali dentro. Eles serviriam para servir o faraó na próxima vida, certo? Bom, meninos, então é lógico que os cidadãos comuns, eles também tinham suas tumbas, né? Quem não tinha dinheiro construía ali uma pequena pirâmide, sofria uma mumificação bastante mal feita, né? E lá no Egito, os estudiosos, ali no Cairo, os estudiosos no Planalto das Pirâmides, no Planalto de Gizé, onde você tem as pirâmides ali no Egito, eles encontram milhares, né, de túmulos, de pirâmides pequenas, de pessoas comuns, mumificações muito mal feitas, objetos que eles colocavam ali, grãos e outras coisas que eles queriam levar para a vida após a morte. Né? Inclusive, grande parte dos conhecimentos sobre a civilização egípcia não vieram da tumba dos faraós, e sim dessas tumbas pequenas e mal feitas das pessoas comuns. Né? Bom, gente, eles também desenvolveram bastante a astronomia, a matemática, a engenharia, né? Porque as pirâmides eram obras incríveis, não se sabe até hoje exatamente como eles construíram aquelas estruturas com a tecnologia que eles tinham naquela época, certo? E você tem ali também 3 tipos de escrita, que são os hierógrafos e a escrita hierática, tudo bem? Então aí você tem que os egípcios também absorveram tecnologia dos povos vizinhos, você tem aqui um mapa mental sobre o Egito Antigo, ok? Você tem um resumo aqui da organização política, da sociedade, da economia, dos aspectos culturais. E você tem aqui
roteiro de estudo no qual você vai responder essas perguntas aqui. Quais transformações fizeram de Menés o primeiro faraó? O que significa um governo teocrático? A sociedade egípcia aceita mudanças entre classes? Justifique. Porque a servidão coletiva era essencial para a economia egípcia. Relacione as técnicas de mumificação e o conhecimento do corpo humano entre os egípcios. Escreva duas funções desempenhadas pelo faraó. Então tá muito fácil, né, gente? Uma atividade simples e é só um pouquinho mesmo sobre essa civilização tão fascinante, tão interessante, tão peculiar que foi a civilização egípcia. Tudo bem? Meus queridos, boa tarefa, boa atividade. Fiquem com Deus, se cuidem e protejam os mais velhos, ok? Até a correção.